Olá pessoal, bem-vindos de volta, bem-vindo à nossa continuação da nossa aula aqui, beleza? A gente vai falar agora sobre associação de resistores, tá legal? A gente viu na primeira parte da nossa aula a definição de resistência elétrica, né? Que está associada à resistência de um condutor, a propriedade de um condutor de resistir à passagem dos elétrons livres, né, desses elétrons livres percorrerem esse condutor. Então, quanto maior a resistência, maior essa dificuldade dessa passagem dos elétrons livres. Também está relacionado à quantidade de elétrons livres que tem disponível ali para conseguir se movimentar e gerar corrente elétrica. Tá? Se eu tiver poucos elétrons livres, isso significa um resistor, um condutor com maior resistência. Tá legal? Mas eu tenho meu circuito elétrico, além de uma bateria, de uma fonte de DDP e uma resistência elétrica, eu posso ter mais de uma resistência, né? Como na prática acaba acontecendo, né? Eu posso ter múltiplas resistências. E como é que eu associo todas essas resistências, né? É o que a gente vai ver aqui, tá? Basicamente existem duas formas de eu associar resistores. Eu posso associar eles em série, aqui, ou em paralelo. Tá? Os nomes bem intuitivos, né? Em série tem um em série com outro, tá? Em paralelo tá um aqui, outro embaixo, em paralelo, tá? Beleza? Então essas são as duas formas básicas de associar resistores, tá? E além disso, vamos introduzir agora um outro conceito que é muito utilizado nessa parte de circuitos elétricos, que é a resistência equivalente, tá? Quando eu tenho um circuito formado por uma bateria e um resistor, eu tenho uma bateria e um resistor, e essa bateria vai gerar uma certa corrente elétrica aqui, tá? Que depende da minha resistência. Se a minha resistência for alta, a corrente elétrica vai ser pequena. Se a minha resistência for baixa, a minha corrente elétrica vai ser alta, tá? Beleza. Agora, se eu tiver mais de uma resistência agora aqui, tá? Se eu tiver mais de uma resistência no meu circuito, né, a gente usa agora uma outra propriedade do circuito que se chama resistência equivalente, tá? Que a resistência equivalente, ela é basicamente, se eu pegar, ó, eu tenho um circuito aqui formado, um exemplo, acho que vai facilitar. Ó, eu tenho um circuito aqui formado por uma bateria e três resistências aqui diferentes, que a gente viu, tá? Essa bateria ela vai gerar uma corrente elétrica que vai sair aqui, vai passar por aqui, as cargas vão passar por aqui e vai terminar aqui. Beleza? E assim por diante, num fluxo intermitente aqui. Tá? A gente viu que a definição de resistência é R, né, que é R que é igual a V sobre I, tensão a DDP dividido pela corrente elétrica. Tá? Eu posso aplicar essa mesma definição agora nesse circuito aqui. Se eu pegar essa DDP aqui, V, e dividir pelo I, eu vou ter o que eu chamo de resistência equivalente do meu circuito, tá? Que equivaleria a um circuito com V, né, e com uma resistência só, tá? É uma equivalência, tá? Só que o meu circuito na prática ele não tem uma resistência, ele tem três. Mas isso equivaleria a um circuito com uma resistência só, tá? Por isso que eu chamo de resistência equivalente aqui, tá? Beleza? Então, beleza. Então, qual seria a resistência equivalente de um circuito onde eu tenho resistências em série? Tá? Essa resistência equivalente aqui equivaleria a eu pegar e somar todas as minhas resistências que estão aplicadas em série aqui no meu circuito. Tá? Então, se eu tenho uma resistência aqui R1, R2 e R3, por exemplo, a minha resistência equivalente desse circuito aqui é R1 mais R2 mais R3, tá? Então, se eu pego o V e divido pela resistência equivalente, que é o R1 mais R2 mais R3, eu vou ter a minha corrente elétrica, que é a corrente elétrica que vai estar saindo aqui da bateria, tá? Que vai, nesse caso aqui, vai ser a mesma que vai passar pelas três resistências, tá? Ou seja, se eu pego o meu V e divido pela minha resistência equivalente, eu tenho a corrente elétrica que sai do circuito. Tá bom? Beleza, então essa aqui é a equação que a gente usa para calcular resistência equivalente de resistores em série. Mas eu posso ter meus resistores em paralelo também. Tá? Então minha corrente elétrica sai daqui, minhas cargas saem daqui, meus elétrons livres. Uma galera vem para cá,
outra galera continua, vem para cá, e o restante da galera vem para cá e passa aqui no R3. Depois a galera do R3 se junta com a do R2, segue para cá, se junta com a galera do R1 e todo mundo, né, a mesma galera que saiu agora, volta para cá. Tá? E isso aqui acontece, ciclo acontece também de forma intermitente. Tá? Então a pergunta é, qual é a resistência equivalente desse circuito aqui agora? Né? Ou seja, qual é o V, né, desse circuito aqui, que eu sei qual é, divididos pela corrente elétrica dele aqui. Lembrando que a corrente elétrica dele aqui, que eu vou chamar de IT, né, que é o I total, é igual a I1 mais I2 mais I3, onde I1 é a corrente elétrica que passa no resistor 1, I2 é a corrente elétrica que passa no resistor 2 e I3 é a corrente elétrica que passa no resistor 3. Tá? O somatório dessas três correntes aqui nessa região aqui, vão se unir, né? Esse braço, esse ramo e esse ramo e esse ramo aqui se unem, tá? Que é a mesma coisa que entra aqui que sai aqui, tá? Então se eu pegar essa tensão e dividir por esse IT, eu tenho a minha resistência equivalente do meu circuito, tá? Como é que eu calculo agora essa resistência equivalente em função do valor da resistência R1 e R2 e R3? Que estão plugadas agora, que estão conectadas em paralelo aqui, tá? Eu posso aplicar V igual a RI, como esses resistores são ômicos, em cada braço aqui, né? Então nesse braço aqui, a tensão que é aplicada nesse resistor 1 aqui é o V, é a mesma tensão daqui, essa é a característica de um circuito em série. A tensão aqui é V, tá? A resistência é R1 e a corrente que vai passar por ele é o I1, tá? Mesma coisa vale para o I2, é a mesma tensão aqui, V, e a corrente que passa aqui é o I2, então eu tenho V igual a R2 vezes 2, e mesma coisa vale para o 3 aqui, V é igual a R3 vezes 3. Tá bom? Beleza? Então agora, para a gente calcular a resistência equivalente, a gente vem aqui para a definição, que é V divididos por IT, que é a corrente total aqui, que é o somatório das três correntes. Tá? Então eu tenho V dividido por IT, que é a mesma coisa que V dividido por I1 mais I2 mais I3. Essa aqui é a corrente, é a resistência equivalente do meu circuito. Só que eu vou substituir agora I1, I2 e I3, né, em função dessas três equações que eu obtive aqui. Tá? Então meu I1 é igual a V dividido por R1, I2 é igual a V dividido por R2 e o I3 é igual a V dividido por R3. Né? Isso tudo sai daqui. Tá? Só pegando o R1, jogando dividido para cá, o R2 dividido para cá, o R3 dividido para cá. Tá bom? Então essa aqui agora eu transformei uma fórmula da resistência equivalente nisso daqui. Né? E agora eu posso cortar o V. Corto em cima e corto o V de baixo. Tá? Então fica assim. Então minha resistência equivalente é igual a 1 dividido por 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3. Tá? Se eu pegar esse lado aqui da minha equação e inverter, né, é igual, isso aqui é a resistência equivalente. Eu posso fazer 1 sobre a resistência equivalente. Estou invertendo ele. Porque isso aqui eu omiti, mas isso aqui é igual a resistência equivalente divididos por 1. Tem uma divisão por 1 aqui, né, que eu omiti. Né? Então estou simplesmente pegando essa fração aqui, resistência equivalente divididos por 1, e invertendo. Se eu inverto desse lado, eu tenho que inverter desse lado também. Então se eu inverter desse lado também, fica exatamente essa expressão aqui de baixo. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? Então essa aqui é a equação que eu uso para calcular a resistência equivalente desse circuito aqui que tem 3 resistências em paralelo. Tá? Se eu tiver N resistências em paralelo, se eu tiver um R4 aqui, mais um ramo aqui, um R5 aqui do lado, depois um R6 e até um Rn, a minha resistência equivalente vai ser o somatório de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais nananana, até 1 sobre Rn. Tá? Beleza? É assim que a gente calcula a resistência equivalente num circuito com N resistências em paralelo. Tá? E os circuitos em geral, na prática que a gente encontra, é uma mistura de paralelo com resistências em série. Tá? Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Tá legal? Bom, gente, por hoje é só por essa aula. Só queria deixar aqui uma aplicação clara de resistência elétrica, né? Uma cidadã que não tem pena do próprio corpo, uma cidadã masoquista, eu diria, tomando um banho pelando aqui, querendo queimar a sua
pele, a sua epiderme, né? E o que faz com que essa água se aqueça e fique bem quente a ponto de quase torrar a pele dessa cidadã masoquista é exatamente uma resistência elétrica aqui, tá? Onde eu plugo isso daqui numa fonte de energia elétrica, numa fonte de DDP, corrente elétrica vai passar por esse condutor aqui. Esse condutor aqui vai acabar aquecendo, que a gente vai ver nas próximas aulas. Ele acaba aquecendo quando uma corrente elétrica passa por um resistor, ficando bem quente. E o que eu faço? Eu faço a água passar através dele. Então a água passa por aqui através dele. Passa através dele, troca calor e fica quente. Fica quente, queima a pele de pessoas que não têm amor à própria vida, eu diria assim. Beleza, gente? Então isso aqui é um exemplo de uma aplicação clássica que todo mundo já conhece de resistência elétrica para aquecer a água do chuveiro. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode perguntar e fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa que vocês queiram. Beleza, gente? Então é isso. Beijos e até a próxima aula.